Ana, vale. Claro, ella la puede poner a mí. Ana. E acho que talvez o meu livro, o melhor livro que eu li. E a gente é muito rápido em julgar. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up, I don't wanna wake up without you, baby, without. I wouldn't know what to, baby, without you. I wouldn't know what to, oh you know, oh you know, oh you know. I wouldn't know what to do. I wouldn't know what to do, baby, without. I wouldn't know what to do. Oh you know, oh you know, oh you know. When you are with me, sometimes I forget to breathe. I'm looking in your eyes, wish you could see the things I see. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, I don't wanna wake up, don't wanna wake up without you, baby, without. I wouldn't know what to. Vale, Ana, vale. Claro, ella la puede poner a mí. Ana, Ana, basura. te podía haber dicho 10 repes. Vale, ahí va Me bien. escupieron, Ana. Baby, without you, I wouldn't know what to. Oh you know, oh you know, oh you know. I wouldn't know what to do. I wouldn't know what to do. Baby, without. I wouldn't know what to do. Oh you know, oh you know, oh you know. You got me wrapped around your finger. Tell me what you wanna do. I think we're part of something bigger, and now my mind is filled with you. Oh you know, oh you know, oh you know. Oh you know, oh you know, oh you know. Olá! Começando mais um vídeo, que na verdade já começou faz tempo. Eu mostrei pra vocês um pouquinho do meu dia, como foram as coisas no dia de ontem, e precisava vir finalizar o vlog hoje. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de como foram as minhas leituras do mês de janeiro, porque o mês de fevereiro já tá acabando e logo eu tenho que falar das leituras de fevereiro, então vou tirar isso do meio. E também porque janeiro foi um mês que eu li demais, e foi uma coisa que eu percebi que como o Instagram ele toma o tempo da minha vida, e as redes sociais no geral tomava, porque desde o meu sabático de janeiro eu tenho sentido muito menos a necessidade de estar nas redes sociais. Ainda que eu esteja lá, eu coloquei, na verdade eu já tinha o bloqueador do aplicativo, controle de horas no aplicativo no celular, só que eu sempre ignorava ele. E depois desse sabático, o que eu fiz é, eu vou aparecer, fechou o aplicativo, deu o tempo que eu me propus a ficar lá, acabou, eu não vou mexer mais, não importa. E eu tenho seguido isso muito à risca, e eu nem tenho usado tanto tempo que eu me propus, algum dia ou outro, só que essa metinha é extrapolada, mas é muito pouco, sabe? Mas tem sido muito bom, e eu percebi que colhi muitos frutos desse tempo off. Até então, que hoje eu entro também no meu período offline, que vão ser todos os
últimos dias do mês. E isso é interessante porque esse dos últimos dias do mês foi que eu vi uma moça lá do Instagram, a Fernanda, e ela iria fazer isso toda a última semana do mês, e aí eu achei interessante manter durante o ano essa última semana também. Então eu decidi também os últimos 7 dias de cada mês eu ficar offline e gastar esse tempo com outras coisas. E hoje, justamente, é esse dia e já estou offline. E nem tenho sofrido muito por causa disso, como já sofri em outros momentos. Agora sim, tranquilamente, eu tenho sentido que cada vez mais eu não sinto necessidade de estar lá. E também não sinto necessidade de estar acompanhando a vida das pessoas, como antes eu tinha o sentimento de que eu precisava, eu queria ver o que estava acontecendo. Mas enfim, esse não é o assunto do vídeo, o assunto principal é falar sobre as minhas leituras. Achei que eu tinha lido 9 livros no mês de janeiro, mas no fim das contas parece que li 11. E isso foi assim, uma grande coisa, porque não esperava ler tanto. E dentre esses livros, metade foram livros 5 estrelas, livros muito bons. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, assim, de uma forma bem breve, porque são muitos livros e eu não quero que esse vídeo fique enorme. O primeiro livro finalizado em janeiro foi um livro que eu comecei em dezembro e finalizei em janeiro. Um livro, assim, horrível. E eu digo horrível de ruim. O livro é muito ruim e é um livro que eu não recomendo definitivamente. E eu vou falar por quê. Mas o livro ele se chama Um Encontro Não Tão Inocente. Eu comecei esse livro somente porque eu achei que fosse algo mais voltado assim para um romance dos bobinhos que eu gosto, um romance comédia romântica com uma versão natalina e tudo mais, que é o tipo que eu gosto de ler nessa época do ano. E só que acontece o seguinte, que foi justamente esse livro que eu até falei num vlog, que era um livro muito ruim, eu nem iria comentar muito a respeito. Eu nem vou mesmo falar muito a respeito, porque eu acho que não vale o nosso tempo. Mas os pontos que me fizeram não gostar dele é que ele nada mais é do que um livro muito obsceno. O foco dele, ele não tem conteúdo, ele só fala de obscenidade e de... É um livro pornográfico, é só isso. E então é um livro assim, finalizei, mas não recomendo, ruim e não tem conteúdo, não gostei. O próximo livro que eu finalizei em janeiro também, que foi um livro começado em outros meses, foi A Coroa de Ossos Dourados, que é o 3º volume da série Sangue e Cinzas, que eu tô lendo. É uma série bem grande, tem assim vários livros, e entre os livros tem uma outra série que é meio que vinculada com essa, e no fim das contas são 8 livros, algo assim. E esse é o 3º volume da série. Eu me referi muito a esse livro, o Lua Nova, porque eu achei ele muito parado. E era engraçado, porque o tempo inteiro eu falava pras meninas, tô lendo Lua Nova. E elas achavam que eu estava lendo Lua Nova, mas não, eu tava zoando que esse livro tava bem parado. Esse livro nada mais é do que a continuação do como eu disse, do Sangue e Cinzas. Aqui a gente vai ver mais a evolução dos personagens. O que aconteceu deixou meio que subentendido no livro anterior. E eu também não vou falar muito a respeito, porque senão quem não leu vai ter muito spoiler, mas o Sangue e Cinzas, ele vai retratar sobre uma moça que ela é totalmente protegida, ela é escolhida para um propósito específico e ela vive dentro de uma bolha e não sabe realmente o que está acontecendo dentro do reino. Ela acredita que é uma coisa, mas é outra. E a partir dessa pessoa vai desenrolar várias outras coisas e, assim, várias tramas. Os livros são muito bons. Esse 3º volume, ele vai, como eu disse, trazer mais o desenvolvimento dessa história, só que eu achei um pouco parado. Talvez é porque eu li os livros diretamente um atrás do outro e me senti um pouco cansada, que pode ocorrer nesses livros que são grandes e tem muitos personagens, muitas questões em um outro universo, e a gente acaba meio que ficando um pouco perdido.
Mas ainda assim, o livro é muito bom. Eu dei 4 estrelas para ele. O terceiro livro finalizado em janeiro foi um livro que eu li junto com as meninas no nosso clubinho do livro. E esse livro eu comecei ele em janeiro e finalizei em janeiro. Foi o Divinos Rivais. Eu achei assim... Eu comecei esse livro não esperando muito dele, mas eu confesso que fui surpreendida e eu vou falar um pouquinho a respeito. Esse livro ele vai girar dentro de um universo fantástico também, e ele vai falar sobre 2 personagens principais. Um deles é a Iris e o outro é o Ronan, e esses 2 personagens eles trabalham dentro de uma gazeta, de um jornal, e eles são rivais. Só que o interessante dessa história é não só o desenvolvimento dessa trama, a rivalidade entre esses 2, mas todo o contexto que envolve essa sociedade e os conflitos que os dois vão enfrentar. E eu acho que é um livro que ele traz muito sobre a vida e as questões pessoais de cada um, e chega a ser até comovente. Foi um livro assim que eu gostei demais do livro, gostei mesmo, super recomendo, ele vale o hype do momento. Eu dei 4 estrelas para esse livro, mas eu só dei 4 estrelas porque eu não gostei da forma que foi finalizada a história, e aí foi a questão de eu tirar uma estrela. Mas o livro é muito bom, muito bem escrito assim, uma escrita muito gostosa, fluida, rápida, e acho que vale super a pena. Eu comecei a ler esse livro e depois eu fiquei fissurada nele, que eu acho até que um dos motivos que eu tirei uma estrela foi porque ele acabou de uma forma que eu fiquei tão frustrada e eu queria saber mais, e aí não tinha o outro, que, enfim, foi muito bom. Talvez ele valha 5 estrelas. Sigo com a minha avaliação por enquanto. O próximo livro que eu finalizei, 4º livro do mês de janeiro, também começado em janeiro, foi Ego Transformado. Esse é um livro do Timothy Keller, é um livro cristão, e ele vai abordar o tema sobre o ego, o nosso ego, e como a gente age muito baseado no nosso ego e sobre as coisas que a gente tem interesse, e coloca os nossos interesses em primeiro lugar. É um livro bem curtinho, mas ele tem a capacidade de ser bem profundo e atingir a gente em lugares delicados. Eu gostei bastante também desse livro e dei 4 estrelas para ele. O 5º livro finalizado em janeiro, começado em janeiro, um calhamaço, e acho que talvez o melhor livro que eu li em muito tempo, e talvez, tomara que não, mas talvez seja o melhor do ano. E eu digo isso porque, assim, muito boa escrita, muita boa história, um livro de fantasia que eu amo. E para vocês perceberem, venho de uma temporada de voltar a ler muitas fantasias. Enfim, o livro é Crônicas de Júpiter. Esse livro é o primeiro livro de uma série de livros, e que ainda não saiu as outras, mas esse é o primeiro volume. E o mais interessante desse livro é que é um livro nacional, e eu fiquei de cara, e muito feliz por perceber que o nosso mercado ele tá chegando a um nível muito alto de qualidade, e esse livro é a prova disso. Eu recomendo esse livro para todo mundo que gosta de um bom romance, de um livro, não só digo de romance, porque eu acho que ele não tá focado na questão só do romance ali dentro, mas ele vem com muita aventura. Pessoas que gostam de Jogos Vorazes, os livros da Sarah J. Maas, os livros que nem esse Sangue Cinzas da Jennifer, ficam no chinelo mesmo. Essa menina, a Patrícia Criado, ela fez um trabalho assim espetacular. Esse livro tá maravilhoso e assim, perfeito, 0 defeitos.
Esse livro ele vai trazer a história de uma férica. Ela é uma férica curandeira que ela foi escravizada por muito tempo, e em um desses acampamentos de escravas ela foi resgatada à beira da morte por um general, e assim que ela é resgatada, ele leva ela para a cidade dele e eles precisam se casar, mas no mesmo momento que eles se casam, esse general ele vai embora e deixa ela e volta depois de muitos anos. A gente vai ter essa questão mais da relação conflituosa entre os dois, porque eles são casados, mas nunca viveram juntos. Só que além disso, a gente vai imerso em toda essa sociedade onde eles vivem, todas as questões, toda a guerra que eles estão vivendo. Então, é um livro, assim, de muita aventura. Você não fica entediado, são muitas páginas, é um calhamaço, só que você, em nenhum momento, você cansa dele. Você quer sempre saber mais. É um livro, assim, que eu me peguei em muitos momentos rindo, me divertindo e me apaixonando pelos personagens, gostando de saber sobre aquele universo e tudo mais. Amei demais, é o meu favorito até agora, meu favorito mesmo, assim, dos romances com fantasia, assim, de longe. Muito, muito, muito bom, recomendo, 5 estrelas, favoritado. O próximo livro finalizado foi um livro que esse veio de dezembro, e é mais um livro natalino que chama Casamento em Dezembro. Eu comecei esse livro lá em dezembro, só que ele eu não sei, na verdade eu não sei se eu não tava tendo muito tempo ou se ele não tava fluindo bem, só que eu finalizei ele muito rápido quando eu peguei ele em janeiro. Ele é um livro bem natalino esse, diferente do outro que era uma merda. Esse, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ele vai contar a história de 3 pessoas, e eu acho muito legal que é dentro de um ambiente familiar, e o livro ele vem intercalando dentro de cada uma dessas 3 mulheres, que são a mãe e 2 filhas, e todo o conflito familiar entre elas. Uma das irmãs, ela vai morar em outro país e ela decide se casar. A mãe e a outra irmã, elas são convidadas aí a esse casamento, e é aí que vai gerar a trama que vem junto não só com um ambiente familiar, assim, e todos os seus conflitos, mas são conflitos que vão ser trazidos à tona, a conflitos pessoais de cada uma delas, que elas nunca pararam para conversar e elas não se abriam uma com as outras, e vão ser todos jogados na mesa durante esse período de festas. E aí que a gente vai ver o grande desenrolar dessa história. O livro é muito bom, é divertido, tem romance, tem restauração de famílias. Muito, muito bom, 5 estrelas. É um livro, assim, que vale super a pena ler no mês de dezembro ou em qualquer outro mês do ano. Outro livro que eu finalizei em janeiro, esse eu também comecei em janeiro e finalizei em janeiro, foi o livro da Britney, A Mulher em Mim. E confesso, assim, que eu tive muitos altos e baixos nessa biografia, e eu sempre fui muito fã da Britney. E também me peguei em alguns momentos achando que ela tinha enlouquecido com tudo que tinha acontecido, e lendo toda a história e tudo que ela passou, eu me peguei em muitos momentos me sentindo envergonhada, porque a gente não sabe nada sobre a vida da outra pessoa e a gente é muito rápido em julgar a pequena parcela do que a gente vê ou do que é exposto para nós. E a Britney é a prova viva disso, que enquanto as pessoas estavam do lado de cá falando sobre ela, falando que ela estava louca, ou falando que ela era péssima, ou que isso e que aquilo, ela estava sendo torturada pela própria família. E é muito triste, triste demais, assim, triste demais. Eu, assim, sempre falo que o show dela era e é um dos que eu com certeza pagaria pra ir, ainda que, assim, tivesse passado muitos anos e tudo mais. E me frustra um pouco saber que ela não tem vontade de fazer mais shows, mas ao mesmo tempo me conforta, porque parece que agora ela tá vivendo a vida do jeito que ela quer viver.
E eu acho que toda essa questão dela profissional trouxe muitos traumas e muito triste, a história é muito triste, assim. Me peguei com raiva durante o processo e muito triste também, mas é uma biografia que vale super a pena ler. Até quem não é fã dela, mas vale a pena ler porque a gente percebe o quanto que a gente sabe pouco sobre as pessoas, sobre principalmente as pessoas famosas e o que elas passam, porque é meio que como se elas fossem domínio público a partir do momento que elas decidem compartilhar algum trabalho ou algo do tipo. 5 estrelas para esse livro, muito bom. Outro livro finalizado em janeiro, também começado em janeiro, foi A Ponte Entre Reinos. É outro livro de fantasia. Depois dos últimos, eu me senti assim, meio que desesperada e eu precisava ler mais algo de fantasia. E aí a Sá me recomendou esse livro, que ele também vai falar sobre 2 reinos que eles tiveram uma questão de uma rixa por muitos anos, e aí eles fazem um acordo de que em algum momento os 2 filhos de cada reino vão se casar e eles vão entregar uma filha e um filho de cada lado para se casarem e assim fazer uma união desses 2 reinos e meio que declarar paz para sempre. Só que isso no fim das contas não vai funcionar muito bem, e a gente vai ter essas 2 pessoas agora juntas, que são completamente desconhecidos e que trazem uma questão muito mais profunda, não só pessoal, mas uma briga muito mais problemática desses 2 reinos, mais um que vai trazer essa questão de desenvolvimento de um relacionamento e guerra, aventura e tudo mais. Eu gostei do livro, mas eu acho que eu tava vindo de um padrão muito alto de literatura, de livros de fantasia, e no fim das contas ele não me surpreendeu tanto como eu esperava. E eu acho que depois de Crônicas de Júpiter, assim, vai ser bem difícil eu encontrar algum livro de fantasia que seja tão bom quanto. Mas no fim das contas ele não é um livro ruim, eu dei 3 estrelas e acho que vale a pena ler sim. Como se não bastasse, esse livro não foi assim, pra vocês verem que ele não foi ruim, que ele é uma duologia, e eu li o 2º volume, que se chama Rainha Traidora, que ele vai trazer a continuação dessa história e a conclusão dessa história, e eu achei que esse 2º volume, ele foi muito melhor que o primeiro. E eu não sei, eu senti que as coisas aconteceram muito mais rápida. Gostei mais, de 4 estrelas para esse livro. Outro livro, 5 estrelas, que eu finalizei nesse mês, e um clássico dos clássicos, foi Romeu e Julieta. Eu nunca tinha lido Romeu e Julieta, eu acho que eu nunca assisti nenhum filme Romeu e Julieta, eu somente sei a história de Romeu e Julieta, assim, achei que soubesse. Na verdade, eu sabia os trechos do que tinha acontecido. Lendo esse livro, eu achei que fosse uma leitura muito, assim, cansativa. Já comecei ele esperando que fosse maçante, mas foi um livro muito gostoso de ler. Ele é escrito de forma como se fosse uma peça e muito fácil a leitura. Eu achei que o desenvolvimento da história foi muito gostoso de ler. Foi, em algumas partes era até divertido, engraçado, triste, trágico também, mas um livro muito bom mesmo, 5 estrelas, e eu acho que vale mesmo a pena a leitura de Romeu e Julieta, muito bonito, assim, muito poético, muito bonito. E o último livro finalizado em janeiro, graças a Deus, um montão de livros, esse foi outro que eu comecei há vários meses e finalizei ele em janeiro, foi o livro Sobre Escrita do Stephen King. Um livro muito bom mesmo, assim, eu finalizei esse livro, assim, eu já sabia que ele era muito bom, mas o cara é fera, ele sabe do que ele faz e ele faz aquilo de uma forma muito leve, muito fácil, e dá pra ver que é quem ele é, assim, a escrita faz parte dele. E nesse livro ele não só conta sobre
dá dicas e coisas sobre escrita, mas é meio que um livro biográfico. Ele conta um pouco de como ele se tornou escritor e é bem interessante porque quando você percebe que a pessoa é não só uma celebridade como o da Britney, mas ele é um ser humano, ele tem questões, ele passou por questões, você se sente muito mais próxima. É um livro muito bom para quem tá com aspiração de escrita, para quem não tá, para quem gosta dele também. Eu acho que vale a pena, dei 5 estrelas, porque assim, muito, muito bom. E acho que foram isso, os livros que eu finalizei, finalizei, enfim, li no mês de janeiro. Muitos bons livros, foi um mês assim excelente de leituras. E deixo aí pra vocês algumas recomendações, algumas dicas. Se vocês também tiverem dicas de livro, me deixem saber, porque eu gosto de estar lendo outras coisas e provando de outros temas que às vezes talvez por conta própria eu não pegaria pra ler. Mas me deixem saber. Espero que vocês tenham gostado também de acompanhar um pouco desse vlog e um pouco dessa minha lista de lidos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!